Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 4 de fevereiro, nós vamos conhecer a história de São João Brito, sacerdote, mártir da Igreja Católica. Ele que foi missionário nas Índias. Vamos saber a história desse português. Ele que nasceu no ano de 1647, na região de Lisboa, em Portugal, de uma família com certas posses. Seu pai era uma pessoa influente, fazia parte do governo. Inclusive, depois de um tempo, ele recebeu o cargo de governador do Rio de Janeiro, se mudando de Portugal para o Brasil, que naquela época, recentemente, podemos dizer assim, tinha sido colonizado. Mas o seu filho, o João queria muito ser padre, mas mais do que padre, ele queria ser missionário nas Índias. Ele tinha essa fixação desde a sua infância, mas ele teve uma infância, uma juventude com uma saúde muito frágil. Realmente ele se adoentava com muita facilidade. Mesmo assim, com muito esforço por parte dele, conseguiu terminar os estudos. Primeiramente na Universidade de Coimbra e depois ele foi estudar para finalmente ser padre, ser sacerdote. Quando ele tinha 26 anos de idade, foi ordenado padre e logo depois ele entrou para a Companhia de Jesus, para os jesuítas, e manifestou na companhia sua intenção de ir para a Índia como padre missionário. Pouco tempo depois, apesar da sua saúde frágil, foi mandado para a Índia. Chegando lá, ele procurou viver como os hindus, como aquelas pessoas daquela região, mas sempre professando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se vestia como um hindu, ele se alimentava como um hindu, ele tinha todos os trejeitos dos costumes daquela região, mas sempre falando de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, ele frutificou na sua missão, construiu muitas comunidades, construiu igrejas, e muitas pessoas começaram a aderir à fé cristã. Mas veja bem, havia uma coisa que era muito agressiva à cultura daquele povo. Na doutrina católica, nós aprendemos que nós somos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Todos filhos de Deus Pai e assim iguais perante nosso Deus. E na Índia havia aquele sistema de castas que existe na verdade até hoje dentro da cultura e da religião deles, algo que é intransponível. E quando o padre João Brito começou a falar a respeito da igualdade entre as pessoas, de como Jesus considerava as pessoas iguais, eles começaram a ter um pouco de conflito, principalmente com as pessoas mais influentes, com as pessoas de mais poder. Mesmo assim, João conseguiu ser muito bem-sucedido em toda a sua missão e deixou realmente muitas comunidades cristãs por todos os lugares por onde ele passou, tendo como principal cidade de base para a sua missão a cidade de Malabar. Depois de 15 anos na Índia, João Brito voltou para Portugal. Chegando em Portugal, ele foi recebido praticamente como um herói pela sua congregação e também pelos seus parentes. E ele recebeu uma proposta que seria praticamente irrecusável para outra pessoa. Ele recebeu a proposta de ser conselheiro do rei de Portugal daquela época e também de ser mestre do seu filho. Mas João Brito tinha nascido com aquele espírito missionário e ele disse não a essa proposta porque ele queria voltar para a Índia. Depois de algum tempo, de fato, ele voltou. E quando ele colocou os pés novamente na sua cidade, centro da sua missão, Malabar, ele ficou espantado com o que havia acontecido ali. Todos os cristãos haviam sido mortos, as suas casas saqueadas e as igrejas queimadas e saqueadas. E assim que reconheceram João Brito naquela região, o prenderam e logo em seguida o martirizaram. E ele foi morto justamente por ser cristão, porque ele havia pregado uma doutrina que dizia que as pessoas eram iguais e os poderosos não admitiam isso, que as pessoas de casta inferior
poderiam ser iguais a eles. E assim nós temos essa história desse grande homem que deu a sua vida pela evangelização, derramou o seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi canonizado no ano de 1947 pelo Papa Pio XII, que determinou que a festa litúrgica desse grande santo seria o dia da sua morte, dia 4 de fevereiro. E assim nós conhecemos mais uma história de um grande homem que deu a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo, para que outros também pudessem conhecer as alegrias que nosso Senhor deixou para todos nós. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, dê o seu joinha, inscreva-se também no canal e ative o sininho, para que você possa receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. E lembre-se, sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Amanhã nós vamos conhecer a história de um outro santo da nossa querida Igreja Católica. Até amanhã, se Deus quiser. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.